A tarde caía sobre a cidade como um lençol de nuvens pesadas, quando Maria desceu as escadas do metrô, prendedor de cabelo firme, blusa leve de algodão colada pela pressa do dia. Vinha da escola com a cabeça cheia de vozes infantis e desenhos de alfabetização, tentando caber no silêncio subterrâneo. O fluxo humano empurrava, o vento do túnel levantava papéis, e o aviso sonoro repetia, insistente, que as portas fechariam em segundos. Ela entrou no vagão no último toque, coração acelerado, e só então percebeu um perfume que rasgou o tempo ao meio. Antes de seguir, um pedido curtinho. Se inscreva no canal, deixe seu like e conte nos comentários se já viveu um reencontro que mexeu com tudo por dentro. Seu apoio ajuda a manter vivas nossas histórias sáficas. Maria girou o rosto para a esquerda, quase sem querer, e o mundo de 2014 voltou inteiro. A pele bronzeada, a boca com um brilho discreto, as mãos precisas de quem aprendeu a cuidar da beleza alheia como se bordasse. Sílvia. Ali. 2 passos. O vagão tremeu como se confirmasse. Os olhos se cruzaram. Primeiro susto, depois dúvida, depois certeza. A cabeleireira mordeu o lábio inferior, gesto antigo que sempre surgia quando ela engolia emoções grandes demais. O som metálico dos trilhos virou trilha de cinema. Maria sentiu a memória acender nos antebraços, uma eletricidade conhecida que corria do ombro ao pulso, do pulso à garganta. Nenhuma das duas ousou falar nos primeiros segundos. Havia coisas que só o corpo diz: a coluna que endireita, o peito que expande, o peito que recua, a respiração que falha. Sílvia ergueu a mão, indecisa, como quem pede permissão para encostar num retrato que jurava ter se perdido. Maria respondeu com um sorriso pequeno, enviesado, que sempre escondia nervosismo. A porta ao lado delas abriu numa estação lotada, entrou vento quente, saíram pessoas apressadas, as duas permaneceram paradas, presas a um passado que insistia em respirarem de novo. Você... Sílvia parou a frase num quase riso, surpresa e alegria rasgando a mesma esquina. Maria. O nome pronunciado ali, no meio daquela multidão anônima, fez cócegas em lembranças que tinham um cheiro de laquê, tesouras brilhando, toalhas macias, janelas abertas para o sábado. Maria quebrou a distância com meio passo. O vagão arrancou de novo e as duas, sem combinarem, alcançaram a mesma barra de ferro. Dedos se tocaram de leve. Não foi acidente. Foi um convite mínimo, quente, um teste. O toque permaneceu meio segundo a mais que o aceitável entre velhas conhecidas. E quando se soltou, deixou um trilho de calor que fez Maria perder uma batida. Você está... Maria respirou devagar. Linda. Sílvia soltou um obrigada quase num sussurro grave, vibrante, que corroía defesas. Os fios castanhos caíam num corte novo, a franja curta desenhando o olhar. O delineado fino acentuava a pupila escura, onde Maria viu, sob a superfície, algo ferido e vivo ao mesmo tempo. A professora notou também a pulseira de couro no pulso direito, diferente das bijuterias de anos atrás. Mudanças, cicatrizes invisíveis, mundos que couberam nesses 7 anos de distâncias. Eu abri meu próprio estúdio, Sílvia disse, ajeitando o cabelo por costume. Fica 2 estações depois da próxima. E você, ainda com os pequenos? Alfabetização. Maria riu sem mostrar dentes. Ainda gosto do barulho das descobertas. O trem sacolejou e a proximidade aumentou. O dorso da mão de Sílvia encostou no antebraço de Maria, pele com pele, abraço microscópico. O corpo da professora respondeu com sinceridade. Arrepio, calor, um fio de coragem subindo a espinha. Lembrou-se de quando elas eram 2 garotas com sede de mundo, deitadas no chão da sala alugadinha, mapas e revistas por todo lado, inventando itinerários que nunca cumpriram. E entre uma promessa e outra, aquele tipo de beijo que não termina, só muda de lugar. Eu pensei em você ontem, Sílvia soltou, inesperada. Não sei por quê. Porque eu sonhei com você anteontem. Maria devolveu, metade brincadeira, metade confissão. Talvez as linhas tenham se cruzado no escuro. O vagão parou de novo,
Portas abriram, portas fecharam. Alguém tocou um violão desafinado em algum ponto do corredor entre vagões. Duas adolescentes riam alto de um meme no celular. O cotidiano seguia, sem imaginar que ali, naquele retângulo de luz branca e barras cromadas, um cometa antigo rasgava outra vez o céu. Sílvia inclinou o corpo, aproximou a boca do ouvido de Maria, voz baixa, firme, íntima. Próxima estação eu desço. Vem comigo? A pergunta ficou vibrando no corpo da professora como uma nota longa. O certo, o prudente, diria que não. Mas havia coisas que não vinham de regras, vinham de músculos que lembram, de bocas que nunca resolveram o adeus, de olhares que voltam para casa sem pedir desculpas. Maria assentiu, mínima, e a confirmação acendeu um brilho no rosto de Sílvia, brilho que ela tentava esconder com ironia, porém falhava. As duas desceram juntas. A plataforma estava cheia, mas parecia um corredor só delas. O cheiro de ferro, poeira e desinfetante somava-se a um perfume frutado que escapava da nuca de Sílvia e grudava sob a língua. Subiram a escada rolante lado a lado, Maria atrás, um degrau abaixo, a poucos centímetros das pernas nuas sob a saia midi, do contorno do quadril sob o tecido leve. A visão trouxe de volta um verão antigo, quando Maria aprendeu que desejo também é lembrança de gestos. Do lado de fora, o vento da rua empurrou cabelos contra o rosto. Sílvia prendeu a franja atrás da orelha, gesto que sempre deixou Maria sem palavras. É logo ali, apontou à esquina. Mas tem um parque antes. Quer atravessar? 5 minutos, só para respirar. No parque, sombras de árvores desenhavam riscos sobre o piso de pedras. Um grupo corria perto do lago, uma criança soltava um barco de papel numa poça, e o mundo parecia menos áspero. Elas pegaram um caminho lateral quase deserto. Sílvia encostou num tronco de ipê, braços para trás, revelando a curva do pescoço. Maria parou a um passo. O ar estava morno, carregado de um tipo de expectativa que dá sabor aos minutos. Senti sua falta. Veio seco, sincero, sem enfeite. Eu também, Maria respondeu a ponta dos dedos pedindo licença para encostar. Tantas vezes quis te escrever, mas me faltava fôlego. Sílvia riu baixinho, olhos brilhando. Ainda perde o fôlego fácil? Com você, sempre. O primeiro toque foi no maxilar, lento, atento, a unha de Maria arriscando quase nada à pele. Sílvia fechou os olhos, inclinou só o suficiente para dizer pode. A professora aproximou a boca, não para tomar, mas para provar. Encostou os lábios no canto, depois na linha fina do sorriso, depois no centro. O beijo começou delicado e foi ganhando densidade como maré que sobe. Havia saudade em cada movimento, e havia pressa, e havia cuidado. Uma mão na cintura, outra na nuca. Sílvia respondeu com igual intensidade, guiando, pedindo mais, mordendo de leve, respirando entre um encontro e outro. O parque sumiu por segundos. Existiam apenas pulsações alternadas e caminhos antigos sendo reabertos. Quando se separaram, o coração batia alto o bastante para competir com o barulho de um ônibus na avenida. Maria encostou a testa na de Sílvia, rindo sem voz. A cidade inteira podia cair agora, disse, ofegante. E eu nem notava. Não cai, porque a gente segura. Caminharam até o estúdio de Sílvia, mas não entraram. Ficaram do lado de fora, olhando a fachada envidraçada refletir as duas, como se aquela imagem fosse nova, apesar de tão antiga. A cabeleireira tirou um molho de chaves da bolsa e girou distraída um pingente de metal. Eu tenho clientes em 20 minutos. Eu dou aula às 7 amanhã. Maria contou como quem confessa que carrega outro universo nos ombros. E uma reunião com pais depois do almoço. A vida insiste. A vida insiste, Sílvia repetiu, concordando com um sorriso que tinha alegria e um fio de tristeza. Mas hoje ainda não acabou.
Voltaram ao parque por um caminho ainda mais sombreado. Pararam numa mureta baixa que cercava um canteiro de flores. O sol, baixo, escorria entre folhas, desenhando riscos de ouro nos braços delas. Maria segurou a mão de Sílvia com firmeza, como quem marca território no tempo. Beijaram-se de novo e ali não havia plateia, relógio, pauta, boletim, agenda. Havia língua, saliva, pele, a invenção de um idioma que só elas sabiam salar. Eu te reconheço, dizia cada gesto. Eu nunca esqueci, respondia o corpo da outra. Quando finalmente o relógio cobrou sua parte, a respiração das duas estava regular, mas os olhos entregavam um incêndio manso que ainda ardia. Sílvia passou os dedos pelos fios soltos da professora, ajeitando-os atrás da orelha. Você ainda usa esse prendedor torto, provocou, carinho travestido de piada. Ele me encontra, mesmo quando tento perdê-lo, Maria respondeu, aceitando a brincadeira como quem aceita destino. Trocaram números de novo, como quem atualiza mapas. Um abraço demorou mais do que seria prudente. A despedida, no entanto, não soou como fim, soou como intervalo. Antes de cada uma seguir, uma para o estúdio, outra para a estação, prometeram uma mensagem à noite. Não disseram prometer, mas disseram. Palavras invisíveis também fazem pactos. No retorno ao subterrâneo, Maria desceu degraus como quem retorna a um livro interrompido no melhor capítulo. No reflexo da janela escura do vagão, viu o próprio rosto corado, viu o pescoço marcado de leve, viu a mesma mulher que anos atrás ousou amar sem pedir licença. Em vez de medo, sentiu paz inquieta. Em vez de arrependimento, vontade. A cidade corria pelos trilhos, e dentro dela corria outra coisa, o desejo antigo reacendido. Em algum ponto acima da terra, Sílvia devorava horários para abrir espaço entre atendimentos, desenhando mentalmente os minutos que sobrariam para um reencontro ainda naquela semana. As linhas paralelas tinham se tocado. Por um instante raro, o impossível cedeu passagem. E enquanto o trem dominava a noite como um animal de aço, duas mulheres recomeçavam o que o tempo não conseguiu apagar. A mensagem chegou às 20h41. Saio do estúdio às 21h. Se quiser, passo perto da sua rua. Maria leu 3 vezes, como quem confere um feitiço. Respondeu rápido. Quero. E num impulso que reconheceu como antigo, acrescentou o número do prédio, o nome da rua, o portão lateral que ficava sempre desalinhado. Em seguida, apagou a luz da sala, abriu a janela para o vento entrar e escutou a cidade se reorganizando lá fora. O coração, indisciplinado, marcava compasso próprio. Enquanto esperava, caminhou descalça pelo corredor. Prendeu o cabelo, soltou, prendeu de novo. Riu sozinha do nervosismo e encostou a testa na parede fria para acalmar o calor que subia. Às 21h16, o interfone vibrou curto. É ela. A professora desceu os degraus como quem avança por um palco invisível. Encontrou Sílvia encostada ao portão, jaqueta clara, vestido preto que moldava o corpo, as chaves girando nos dedos. O sorriso surgiu antes das palavras, e por um segundo, nenhuma linguagem humana foi necessária. Bastou o encontro de olhos para o mundo se justificar. Consegui escapar entre horários, disse Sílvia, aproximando-se com passo calmo. Mas não quis chegar de surpresa. Chegou do jeito perfeito, Maria respondeu, abrindo o portão com o ombro. Vem. Subiram. No apartamento, uma luz âmbar deixava a sala macia. Livros alinhados, cadernos de planejamento, desenhos infantis emoldurados em molduras baratas. Sílvia passou a mão por um deles, um abecedário colorido, e sorriu com ternura. Você faz o alfabeto parecer arte. Crianças me ensinaram isso, Maria respondeu. Letras são só portas. E a gente aprendeu a abri-las, juntas, Sílvia completou, aproximando-se. O ar entre as duas ficou elétrico, como se a sala tivesse se tornado um campo de atração. Maria deu um passo, então outro,
até ficar tão perto que podia contar os cílios de Sílvia. A cabeleireira ergueu o braço e afagou a nuca da professora com a ponta dos dedos. O toque acendeu um trilho de fogo sob a pele. O primeiro beijo daquela noite veio carregado de lembranças e novidade ao mesmo tempo. Começou manso e em segundos adquiriu densidade. Línguas se reconheceram sem timidez. Mãos exploraram geografias sabidas e esquecidas. Corpos encontraram ritmo. Sílvia guiou Maria até o sofá, mas não a empurrou, convidou. A professora sentou-se, pernas entreabertas, convite silencioso que a outra entendeu de imediato. A cabeleireira ajoelhou-se à frente, tirou a jaqueta, pousou-a numa ponta do encosto e deslizou as mãos pelas coxas de Maria, devagar, como quem lê braille com devoção. A respiração acelerou. A cada centímetro, a sensação de que uma década se desfazia em poeira luminosa. Senti sua falta em cada esquina do dia, disse Sílvia, com a voz baixa e quente. Em cada reflexo, em cada cabelo que eu cortei. Eu te levei para a escola, para a fila do mercado, para o ônibus lotado. Você estava em todos os vidros. Sílvia inclinou-se e beijou o interior do joelho da professora, depois a dobra da perna, depois a pele da coxa onde um vestido costumava deixar marcas de sol no verão. Maria arqueou as costas, oferecendo mais. As mãos de Sílvia sobem, contornam, escutam, os lábios seguem, desenhando rotas novas com a memória do corpo antigo. A jaqueta cai do encosto, um som leve que parece pontuar o tempo. Nada apressa, nada atrapalha. Me olha, pediu Maria, segurando-lhe o rosto. Quero te ver por inteiro. Sílvia ergue o queixo e o olhar das duas se prende como dois nós de marinheiro. O beijo volta e com ele um ritmo que assume a sala. A professora desliza os dedos pela barra do vestido preto, puxa de leve, sugere. A cabeleireira corresponde, gira, lenta, e o tecido sobe num gesto único, revelando pele dourada sob a luz morna. Maria, sem pressa, segura a Sílvia pela cintura e traz para o próprio colo. Quadril encontra quadril, respirações se misturam, o mundo se reduz a calor, cheiro e som. Ainda gosta quando eu... Sílvia começa a frase, mas não termina. Em vez disso, conduz a mão de Maria até um ponto exato do próprio corpo, como quem devolve uma chave à dona. Maria entende. O toque firma a presença, a pressão se ajusta, o tempo abre caminho. O gemido que escapa é baixo, rouco, inevitável. Um latejo percorre a sala. A noite fora perde interesse. Diminui. Maria inverte posições com leveza, deitando Sílvia no sofá. Beija o pescoço, o ombro, os contornos da clavícula, descendo em trilhas que a boca prende depressa. Os dedos da cabeleireira apertam o tecido da almofada. Uma perna encontra um encaixe ideal sobre a outra, e as duas criam um balé sem ensaio, apenas instinto e lembrança. A professora desliza a língua por um caminho lento e seguro. A resposta de Sílvia é inteira, profunda, com vibrações que crescem até tomar o corpo. Quando o primeiro clímax chega, é silencioso e potente, daqueles que dobram o tempo em duas partes. Sílvia puxa a Maria para cima, prende-a num abraço que mistura carinho e fome. Minha vez, ela diz, sorrindo, já sem qualquer vestígio de timidez. Quero te ouvir. Leva a professora pela mão até o corredor. A casa, cúmplice, parece ampliar a penumbra para tudo ficar mais íntimo. No quarto, lençóis claros, uma luminária pequena ao lado. Sílvia deita Maria e, em vez de atacar, contempla. O olhar percorre do queixo ao umbigo, do umbigo ao quadril, como quem visita um lugar que sempre foi casa. Então começa. Beijos pequenos espalhados no peito, na lateral do tronco, na linha onde a pele fica mais sensível. As mãos exploram a cintura, afundam leve, marcam presença. Maria sente um tremor nascer na base da coluna e subir centímetro a centímetro. O desejo vira linguagem única, sem sinônimos possíveis. Sílvia desce mais, roçando os lábios num ritmo que alterna provocação e entrega.
A ponta da língua desenha círculos preguiçosos, depois linhas mais decididas, depois pausas que enlouquecem. A professora segura os lençóis, o ar some, a perna estica, o peito busca ar. Quando vem o ápice, é amplo, líquido, prolongado, um arrebatamento que apaga fronteiras entre memória e agora. Maria ri no rescaldo, aquele riso íntimo que só quem voltou para casa reconhece. Ficam de lado, pernas entrelaçadas, respiração voltando ao lugar. Mãos vagam sem pressa, como se procurassem fotografias perdidas sobre um colchão antigo. A calma que chega não é fraqueza, é confirmação. As duas trocam histórias breves sobre os últimos anos, trabalhos que deram certo, contas que apertaram, despedidas que doeram. Nenhuma finge vitória constante. A vulnerabilidade ali é o material mais nobre. Eu achei que a gente tinha acabado, Silvia confessa, encarando o teto. A vida foi empilhando coisas e eu me acostumei a te guardar num canto que não doía. Eu te escondi onde o barulho não alcança, Maria admite, virando o rosto para ela. Mas bastou te ver no metrô para todo o resto ficar pequeno. Silêncio, o bom, o que não pesa, o que embala. Quando o relógio quebra o feitiço com 2 toques discretos no celular, Silvia lembra do horário de abertura do estúdio na manhã seguinte. Suspira, beija Maria no ombro e levanta-se devagar. A professora observa o corpo conhecido atravessar o quarto em direção ao vestido pendurado na cadeira. Cada movimento tem a gravidade de um rito. Fica, Maria solta num ímpeto, ou volta antes do sol. Silvia ri com doçura e volta para a beira da cama. Beija a boca da professora como quem sela um pacto. Volto depois do último atendimento. Trago uma escova nova para você. Provoca, brincalhona enquanto prende a franja com um grampo improvisado. E eu separo um livro com dedicatória. Maria responde, devolvendo o jogo. Elas se vestem entre risos, tropeços, pequenos toques que prometem continuação. Na porta, um abraço longo. O elevador demora, e enquanto aguardam, os dedos entrelaçados dizem tudo que a linguagem não dá conta. Antes de entrar, Silvia encosta a testa na de Maria e fecha os olhos por um instante. A gente se achou de novo, diz, simples, verdadeira. E eu não pretendo me perder outra vez. A porta metálica se fecha, a professora volta ao quarto com passos leves, pega a fronha que ainda guarda o cheiro da outra e abraça como quem agradece. No celular, digita: "Me avisa quando chegar." A resposta vem em segundos. "Cheguei no carro, ainda tremo." Um emoji de raio, outro de coração. Do lado de fora, a cidade segue com buzinas, risos em sacadas, sirenes distentes. Dentro, uma certeza se instala. As linhas já não correm paralelas. Por algumas horas, cruzaram-se com força suficiente para rearrumar mapas. Maria apaga a luz, deita e sorri no escuro, consciente de que o reencontro abriu uma porta que jamais imaginou voltar a existir. Na rua, Silvia dirige devagar. No sinal vermelho, toca o próprio pulso como se testasse um batimento recém-descoberto. Pensa na tarde no parque, no sofá, no quarto, no jeito como a professora segura o mundo sem endurecer. Um plano se forma. Fechar a agenda do sábado, levar Maria para um lugar aberto, debruçar-se sobre o corpo dela ao entardecer, colher novas memórias. Sorri, atravessa o cruzamento e, sem perceber, acelera rumo a um futuro que naquela noite parecia finalmente possível. Os dias seguintes chegaram com a mesma velocidade com que tinham se afastado anos atrás, rápida demais. O reencontro, o toque, os corpos entrelaçados no quarto de Maria, tudo aquilo parecia ter criado um pequeno universo paralelo onde o tempo se dobrava ao desejo. Mas a vida, teimosa e impassível, continuava chamando. A escola precisava de Maria cedo todas as manhãs. O salão de Silvia exigia energia até tarde. Ainda assim, encontravam brechas. Mensagens que começavam com "Bom dia" e terminavam com "Tô pensando em você". Encontros às escondidas depois do expediente, caminhadas curtas até pontos de ônibus que pareciam viagens inteiras. O que nenhuma delas dizia em voz alta
era a dúvida que crescia no fundo do peito. O que estamos construindo agora cabe dentro do mundo real? Uma quinta-feira de chuva trouxe a resposta em forma de conversa inevitável. Sentadas num banco de praça sob um guarda-chuva pequeno demais para as duas, deixaram o silêncio se estender até que se tornasse impossível ignorá-lo. Você já pensou no que está acontecendo aqui? Silvia perguntou, voz calma, mas carregada de peso. Porque eu penso nisso o tempo todo. Maria inspirou fundo, como quem prepara a alma para não fugir da verdade. Penso, e tenho medo de admitir. Do quê? Insistiu Silvia, segurando a mão dela. De que tudo isso seja só uma lembrança bonita que a gente está tentando viver de novo. Maria fixou os olhos na chuva que batia no chão. E de que talvez a gente tenha mudado demais para caber no que fomos. Silvia não respondeu de imediato. Apertou os dedos da professora entre os seus e soltou um suspiro longo. Eu pensei que ia querer te ter de volta, para sempre. Mas agora, quando olho para você, percebo que o que me encanta é justamente saber que a gente sobreviveu ao que fomos. O silêncio que veio depois não era desconfortável, era sincero. As duas sabiam que não estavam fugindo, apenas encarando o que sempre esteve ali. A vida delas seguira por caminhos diferentes, e forçar um reencontro eterno seria trair tudo o que conquistaram separadas. Mesmo com a decisão crescendo entre elas, a paixão não se apagava. Naquela mesma noite, ainda com roupas molhadas e corações pesados, voltaram ao apartamento de Maria. Era a despedida anunciada, embora nenhuma tivesse coragem de chamá-la assim. O silêncio se construiu lentamente, como se cada segundo fosse um último gole de vinho que ninguém queria terminar. As mãos se procuraram no corredor, os lábios se encontraram na parede fria, e o desejo explodiu no sofá como se o corpo quisesse provar que ainda sabia o caminho. O sexo naquela noite foi diferente. Não era pressa, não era curiosidade, era despedida. Um ritual silencioso entre duas mulheres que já se amaram profundamente e sabiam que dali em diante esse amor pertenceria ao passado. A respiração acelerada, os gemidos baixos, o suor compartilhado, tudo parecia dizer: obrigada por ter existido. Depois, deitadas uma ao lado da outra, ficaram em silêncio por longos minutos. Não havia lágrimas nem promessas. Havia aceitação. Você sempre vai ser uma parte bonita da minha história, disse Silvia, virando o rosto para encarar Maria. E você vai ser a parte que me ensinou o que é amor de verdade, respondeu a professora, acariciando o rosto da outra com delicadeza. No sábado seguinte, encontraram-se uma última vez, desta vez no mesmo lugar onde se reencontraram, a plataforma do metrô. Nenhuma bela sabia ao certo quem sugeriu o local, mas parecia simbólico, o ponto onde linhas paralelas se cruzaram por acaso. O trem chegou com o barulho habitual, o vento quente empurrou os cabelos de Maria e o coração de Silvia bateu forte. Abraçaram-se por alguns segundos que pareciam horas. Quando se soltaram, havia sorrisos tristes e olhares serenos. Se algum dia eu te ver do outro lado da cidade, espero que esteja sorrindo, completou Maria. O trem partiu. Uma ficou na plataforma, a outra embarcou. Cada uma seguiu sua rota, carregando consigo a lembrança ardente de um amor que não precisava durar para ser verdadeiro. Anos depois, talvez em outra estação, talvez em outra cidade, talvez em outra vida, poderiam se cruzar de novo, mas não como quem tenta reviver o passado, e sim como quem se reconhece nas marcas que ele deixou. O destino nem sempre junta quem se ama. Às vezes apenas os deixa se encontrar por tempo suficiente para se despedirem com carinho. Se essa história tocou você, não esquece de deixar o seu comentário, compartilhar com outras mulheres e se inscrever no canal. Assim, a gente continua contando histórias sáficas intensas, reais e inesquecíveis.